Para quem não me conhece, eu sou Nilce Monteiro Batista, estou como governadora do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais em Minas Gerais, em Bracinque. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e contamos com a sua audiência e participação e convidamos vocês a interagirem fazendo perguntas e questionando as dúvidas. O coronavírus nos deu muitos problemas, mas também nos abriu alguns leques, como este que nós estamos fazendo mês a mês, que é interagindo com nossos confrades e com freiras e dialogando sobre vários assuntos. E isso é uma oportunidade, uma alternativa plausível. Como governadora do Instituto, eu criei um projeto em homenagem à poesia, que esteve suspenso durante vários meses, mas que retorna nesse mês de agosto, homenageando o Gonçalves Dias, comemorando o seu bicentenário. Enfim, o nosso encontro de hoje, eu aprovei a sugestão do professor Dr. José Luiz Furro de Souza Júnior, porque é muito interessante a sua sugestão, falando sobre a literatura, a leitura, o leitor e interlocuções. Assunto pertinente, porque, em síntese, essas questões nos levam a entender que o principal é o aprendizado de aprender a pronunciar palavras escritas para que, em etapa subsequente, o próprio leitor aprenda a atribuir sentido. Para conversarmos sobre esses temas, convidei a professora Denise Izaguirre Anzorena, que mora em Blumenau, Santa Catarina, o professor Dr. José Luiz Furro de Souza Júnior, a professora doutora Márcia Nogueira Amorim, residente em Belo Horizonte. O professor Furro foi eleito para ler e repassar as perguntas formuladas pelos nossos ouvintes. Bom, boa tarde para quem está escutando. Eu não sei exatamente como é que eu vou começar, mas, enfim, eu estava pensando sobre os três temas que são colocados e o que mais me chama a atenção é o da leitura. E eu me lembrei de uma passagem que eu li, não me lembro onde, e não me lembro quem é o autor, e muito menos quem são os personagens que participam da cena. Mas eu me lembro que o texto falava da surpresa de um sujeito que chegava num determinado lugar e via um outro sujeito silencioso olhando para um livro. Não sei se em cima de uma pedra, em cima de um balcão, em cima de uma mesa, também não me lembro. Isso tem muito tempo. Eu já estou com quase 68 anos, eu devo ter lido isso lá pelos 15, 20, então eu acho que eu não tenho mais obrigação de guardar onde foi que eu li isso, se é que eu li mesmo, não é? Mas, enfim, a ideia que eu quero trazer é de que esse sujeito que se surpreende com o outro, olhando para um livro, ele pergunta o que esse sujeito, o que ele está fazendo. E o outro responde, eu estou lendo. Não é? E eu acho que, se não me engano, é numa passagem de Santo Agostinho, alguém falando de Santo Agostinho, enfim, eu não vou dar nomes, porque depois vão dizer que eu estou inventando história e dando fontes erradas, né? Então, vamos fazer de conta que eu que estou inventando essa história e que, enfim, é fantasia minha. Mas o sujeito, então, pergunta, o outro responde, eu estou lendo, e ele se surpreende, fica muito admirado, porque o outro estava lendo em silêncio. Porque até então se sabia que a leitura, por fazer parte de uma atividade ainda inserida naquilo que a gente conhece como cultura oral, não é? A leitura era sempre feita em voz alta, né? Um exemplo disso são os gregos, enfim, com aquelas alocuções que eles faziam, daí a criação da oratória e da retórica, né, como duas técnicas que ajudavam o sujeito a melhor aproveitar a própria voz, né, para poder emitir as suas ideias, ou seja, emitir aquilo que o texto dizia, um texto escrito.
Então, ele foi escrito já pensando naquele que ia ler, né? E a gente pensa também, um outro exemplo para ilustrar isso também, é o exemplo das cantigas medievais, né? Que eram também compostas, como não havia imprensa do jeito que a gente tem hoje, como não havia o interesse em ser publicado como a gente tem hoje, como se isso fosse uma coisa muito importante para a espécie humana, né? Ser publicado, né? Ter um livro, uma matéria chamada livro. Os poetas trovadorescos não tinham essa preocupação, eles tinham preocupação em criar a poesia deles, e a poesia era criada para ser cantada, enfim, né? Então, essa tradição oral traz junto de si a ideia de que a leitura ela é feita em voz alta. Então, deve mesmo ter surpreendido esse sujeito quando viu o outro calado, sem falar nada, sem emitir som algum, dizer que estava lendo. Não é? Então, eu pensei em começar, já que calhou de eu ser o primeiro, em começar com essa parábola, com essa fantasia, com essa invencionista da minha cabeça, não sei, para fazer uma espécie de provocação, né? E uma outra ideia que também me ocorreu como inicial é pensar no seguinte: já que o tema é literatura, leitura, livro, literatura, leitura, literatura, livro, leitura, não interessa a ordem dos tratores não altera o pão Dutra, não é? Como diz a piada. Uma outra ideia de provocação também seria pegar a palavra literatura, que eu imagino é a mais ampla nesse trio, e lembrar que a origem etimológica dessa palavra está no latim, que é o termo litera, e que a gente poderia entender esse termo como sendo letra, ou seja, num primeiro momento, a ideia de literatura é a ideia de que tudo que é escrito, ao fim e ao cabo, é literatura. Se a gente tomar a literatura, a palavra literatura, no seu campo etimológico, né, de sentido. Então, qualquer coisa que é escrita vai se tornar literatura simplesmente porque está escrito. Né? Com o passar dos anos e o desenvolvimento das culturas é que essa ideia de literatura vai sendo, digamos, redimensionada. Eu ia falar refinada, mas isso poderia trazer uma certa ideia de que a literatura é algo superior, e não é? Muita gente monta 40, 50 páginas de texto escrito e chama aquilo de literatura. Eu, hoje, do alto dos meus 68 anos incompletos, eu caio na gargalhada. Né? Mas, enfim, a literatura é, de fato, depois de algum tempo, esse conceito que a gente tem hoje, né? De um texto que tem alguma coisa, ou que faça alguma coisa para além de ser apenas um texto escrito. Né? Como leitor, então, a gente faz a aventura de desbravar esse matagal, esse emaranhado, essas veredas, como dizia o Guimarães Rosa, não é? Da palavra. Não é? Então, para complementar a minha provocação, a terceira ideia, então, é a ideia de leitor, que é aquele que vai, digamos assim, se jogar por opção. Não é? Ninguém lê, mesmo na escola, ou seja, na escola não. Na escola a gente ainda lê obrigado, não é? Infelizmente, não é? Porque a gente não desenvolve em casa a educação da leitura. A gente vai tomar contato com a leitura, grosso modo, na maior parte das vezes, na escola. Não é? Eu me lembro que, quando eu li pela primeira vez Vidas Secas, do Graciliano Ramos, foi no ginásio, a professora mandou, o verbo é esse, mandou a gente ler o livro, porque na semana seguinte haveria uma prova de leitura. Né? Aqueles que estão participando comigo hoje, devem ter uma ideia do que é isso. Né? Quem está escutando, eu não sei se tem, mas eram provas que hoje me fariam rir, né? Que eram provas simplesmente ridículas, né? Que ficavam perguntando a cor da roupa de personagem X, aonde é que estava tal objeto em tal cena, enfim. Ou seja, se você não decorasse esses detalhes do livro, o livro não interessa. Que livro que é, que história que conta, quem que escreveu, se aquilo é importante ou se não é. Não interessa. Interessa saber essas bobagens. Ideia, né, Né?
E eu li aquilo e detestei o livro. Odiei o livro, não suportei o livro. Fiz a prova, devo ter tirado alguma nota boa, porque, afinal, eu tenho essa mania de ser um menino muito bem mandado, tudo que me mandavam fazer eu fazia, a professora mandou ler, eu li, né? Mas dizer que eu gostei, de fato, hoje eu sei que eu não li, né? Eu simplesmente olhei aquilo para decorar as coisas que a professora supostamente poderia perguntar, né? Anos depois, com 20 e poucos anos, quando eu entrei para o noviciado jesuíta, um noviço me perguntou se eu lia, se eu gostava de ler, se eu conhecia algum autor e tal. Eu não contei isso para ele, mas falei que lia por obrigação, assim, não tinha. Aliás, naquela altura eu já tinha o hábito da leitura, mas era uma coisa absolutamente desorganizada, né? Enfim, para acabar essa história, ele me perguntou o que eu achava de Graciliano Ramos, né? E eu falei com ele, um escritor seco, chato e sem graça, né? Ele riu muito e disse que com 3 palavras eu destruí quase 30 anos de literatura, né? E me disse para ler Graciliano Ramos, a partir de Caetés, depois ler Insônia, Infância, e depois Memórias do Cárcere, necessariamente nessa ordem, né? De novo, como eu sou muito bem mandado, eu li Graciliano Ramos nessa ordem e, de fato, então, aos 20 anos, eu pude descobrir o Graciliano Ramos e é um dos autores que eu ainda leio até hoje, né? Para poder fazer o que muita gente que se diz intelectual faz por aí, fica citando as leituras, porque eu ainda leio fulano, então eu vou fazer esse papel, eu ainda leio Graciliano Ramos, né? E é, de fato, um escritor admirável, né? Eu penso que com essas 3 provocações eu atingi os 3 temas dessa conversa, né? E deixo a palavra, então, agora para a Márcia. Parece que a Denise ainda não entrou. Ei, gente, vocês estão me vendo? Sim. E me ouvindo? Lindo Para mim, Obrigada, mas para mim não está aparecendo, não. Eu não consigo me ver nem ver, só vejo um pedacinho da Nilce. Está uma briga aqui entre o meu computador e o meu celular, mas se vocês estão me vendo bem, eu vou prosseguir então, mesmo eu não vendo. Continua como se eu tivesse mandado uma solicitação para você, Nilce. E no computador está dando um delay, então eu vou ficar no celular. Me pediu 3 vezes, eu dei as 3 vezes, respondi aceitando. No computador está dando certo. Mas vamos lá. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Nilce, pelo convite. Obrigada, professor José Luiz Forró, pelo início da conversa tão agradável, né? E tão humano, tão comum como todos nós, porque aí eu preciso fazer as minhas ressalvas. A gente estava conversando um pouquinho essa semana, nós 4, acerca do que íamos abordar aqui, e o professor Zé Luiz e a professora Denise são pessoas da área de literatura, então eles falam com muito mais propriedade sobre literatura, sobre leitura e sobre ser leitor, né? Porque a gente conhece estritamente o que é a literatura brasileira. E a minha colocação foi, gente, eu não sou da área de literatura, eu sou uma leitora, né? Uma grande leitora, porque eu sou da área científica, eu sou uma sou professora universitária, então a minha vida toda, como essa era uma profissão que sempre me agradou, né? Leitura sempre fez parte da minha vida, por conta disso, porque ler é necessário. Claro que nos tempos de escola eu fazia igual ou pior que o professor Zé Luiz. Eu lia o que me mandavam porque eu era bem mandada, mas preciso confessar de que a minha capacidade de concentração não era tão grande, então eu lia, né? E eu ousava resumir as obras, conversar sobre as obras. Mas sempre tive muita dificuldade de memorização. Então, a leitura, para mim, para memorizar, é uma coisa que eu tenho que repetir muito, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de memorizar datas, fatos, eu leio ou vejo filmes, né, obras adaptadas e tudo mais, e facilmente eu coloco na minha memória coisas sobre aquela informação e vou, assim, acumulando as coisas e, às vezes, elas vão suprimindo outras, sabe? Eu vou acumulando, enchendo, e tirando as de baixo, porque senão eu não suporto tanta informação. Deve ser por isso, ou talvez
já desculpa que eu inventei para apaziguar meu coração por conta da memória não ser uma memória muito boa, né? Muito vasta, muito segura e tal. Mas ler sempre fez parte da minha vida, né? Gosto muito de ler. Eu leio algumas obras. Eu sempre fui uma pessoa que muito a respeito das questões sociais, né? Organização dos povos, isso sempre me interessou muito, e sobre a organização da vida, a formação da vida. Eu sou bióloga e isso sempre me chamou a atenção, tanto sob o ponto de vista religioso, como sob o ponto de vista científico, ou sob o ponto de vista político. Sempre gostei muito de ler obras que abordassem essa terra que a gente todos esses fenômenos que a gente encontra na Terra que a gente tem e como que isso funciona para nós, qual que é o nosso papel tão pequenininhos nesse universo. Né? Então, gostei muito sempre de ler obras a respeito disso e de pensadores que tratassem dos problemas sociais. Então, a sociologia sempre foi uma área em que eu gostei mais de ler. Né? Autores da sociologia, eu gostei um pouco mais de ler sempre por conta desse viés, porque me interessa entender a função humana na Terra e, principalmente, me interessa também entender as diversidades de vida. Como bióloga, para mim, todas as vidas são importantes, eu acho que devia ser para todo mundo, né? Todas as vidas são muito importantes, independente de se são animais ou vegetais, e toda a composição mineral e sua excelência. Então, eu fui fazendo uma trajetória grande na minha formação acadêmica, lendo, fazendo cursos. Fiz cursos na área de geologia, na área de ecologia, na área de limnologia, e isso sempre demanda muita leitura. Mas é uma leitura diferente, né? É uma leitura diferente da literatura, porque é uma leitura científica, com viés científico, onde a gente vai aprendendo a comprovar coisas das quais a gente desconfia que existam. Então, a gente precisa aprender metodologicamente a provar a existência dessas coisas ou para a não existência, né? Porque também tem isso. A gente, às vezes, faz pesquisa para comprovar de que o que a gente imaginava era uma hipótese que pode confirmar. Então, leitura, para mim, sempre tem muito esse viés de aplicabilidade. Um pouco menos o viés simplesmente de deleite. Gosto muito de ler poesia. Eu sou uma pessoa que gosto demais de Carlos Drummond de Andrade, gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, sempre tive uma mineirice muito forte nisso aí, porque eu morei em Itabira quando era criança, e isso marcou demais a minha existência. Então, Carlos Drummond de Andrade sempre foi um autor que eu gostava muito de ler. Eu tinha uma identidade, apesar de nunca o ter conhecido, mas eu me sentia muito próxima dele por ter e sempre gostei muito de ler as coisas de Carlos Drummond de Andrade. Até hoje, compro coisas dele e leio. Aí sim, como diversão, como prazer e tudo. Leio muitos autores brasileiros, é claro, mas assim, que eu gosto mesmo é Carlos Drummond de Andrade e gosto muito de Adélia Prado também, né? Assim, as autoras femininas, Zélia Gattai, eu gosto muito. Mas percebe, são leituras que têm muito a ver com esse viés da aplicabilidade na sociedade. Assim, gosto dessa coisa quando eu consigo enxergar no que eu leio aquilo que a gente pode aprender um pouco mais na sociedade que a gente vive. Então, uma das minhas... Esse é um dos meus prazeres na leitura, né? Um dos meus prazeres na leitura é exatamente esse, extrair delas algumas aplicabilidades no mundo cotidiano. Hoje eu estou lendo um livro do Papa Francisco, que é um cara que eu admiro demais, demais, e ele é um livro, Vamos Sonhar Juntos, livro, né, e me atrai bastante. E ele, exatamente no tempo da pandemia, ele começa a fazer reflexões acerca do que estava acontecendo no mundo. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler esse livro dele. Não é um livro extenso, é um livro muito interessante, mas isso traz reflexões teológicas, filosóficas, sociológicas acerca do que foi o Covid no planeta, como alguns povos se comportaram, como alguns saíram. E vamos puxar a sardinha para o nosso lado, ele faz uma referência de como
povos liderados por mulheres se saíram melhor ou mais rápido dos problemas do Covid do que os povos liderados por homens. Aí são palavras do Papa Francisco. É óbvio que eu concordo com elas. Opa, minhas cachorras parece que também concordam. Vocês ouviram? É uma confusão veemente. As duas são cadelas, então elas devem estar latindo concordando comigo, né? Tá certo. Concordando comigo, e não discordando. Repete o nome do livro, por favor. Vamos sonhar juntos. Eu posso até pegar para vocês verem. Ele aqui, fica na minha casa. Vamos sonhar juntos, interessante. É muito interessante o livro, eu gosto demais dessa leitura. É uma leitura de cabeceira, que é daquelas que a gente fica recorrendo o tempo inteiro a ela. Tem muitas coisas que a gente precisa reaprender, né? Mas, então, leitura para mim sempre teve muito esse viés, não só do deleite, mas do aprendizado, né? Do aprendizado em relação ao que qual que é a nossa postura na sociedade. A Ceci está perguntando o nome do autor. Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco, Ceci. Pronto, muito obrigada. Por nada. Então, eu gosto muito de ler nesse sentido, assim, talvez isso seja muito utilitarista, né? Uma leitura muito utilitarista. Não sei, eu não sei definir. Então, o professor Foucault pode até dar nisso aí, se é que existe algumas definições para esse tipo de leitor, né? Esse leitor que gosta das coisas que vai utilizar. Isso, vamos sonhar juntos, do Papa Francisco. Obrigada, professor. Portanto, eu gosto disso, né? Além da ciência. Então, eu me deleito e aí eu sou... o som não está muito bom, né, Ceci? Eu estou com problema no som mesmo. Agora piorou. Agora formou. A cadela deve ter mordido o fio. Cordeiro, eu estou tentando colocar o fone aqui, fica muito mesmo, né? Agora voltou o som de novo. Vamos ver se melhora. Melhorou. Vejam se melhorou um pouco. Melhorou, sim. Tá bom. Tá certo. Portanto, professor, você pode, inclusive... né? Eu não sei, você está falando, eu pensei numa categoria aqui assim de imediato, né? O leitor utilitário. Não existe, de fato, na teoria da literatura, sobretudo no capítulo da estética da recepção, que existe por conta do leitor, né? A estética da recepção é fruto de um trabalho de alguns pesquisadores, professores, escritores, etc., que na Alemanha, em 67, na cidade de Constança, na Alemanha, se reuniram para poder trocar ideias, como sempre faziam, isso era comum na Universidade Europeia, e discutiram, então, sobre dois assuntos, basicamente, né? As relações da literatura com a história e a importância, ou não, do leitor no processo literário. E aí, pensando a literatura, não só a literatura como deleite, que é uma das funções da literatura, obviamente, mas a literatura como fenômeno cultural, né? Em amplo espectro. Ou seja, ela vai encampar também, digamos, essa prática de leitura a que você se refere e a qual você se dedica, né? Isso não está fora do escopo da literatura, não. Não é? Tanto é assim que existe na literatura brasileira um exemplo de uma obra que faz de maneira... Eu não gosto da obra, eu tenho que confessar, mas tenho que reconhecer, digamos, a importância e a fundamentalidade dela, não é? Uma obra que faz simultaneamente um trabalho de descrição geológica apuradíssimo, não é? Do ponto de vista científico, acadêmico, não há o que questionar, vamos dizer, na descrição, que é feita no livro. E, repito, simultaneamente a essa descrição, há o desenvolvimento de um enredo subliminar, não é? Que não chega a ser absolutamente ficcional, mas que é de uma beleza, né? Eu estou falando de Os Sertões, de Euclides da Cunha, não é? Os Sertões de Euclides da Cunha, para o meu gosto,
como leitor, a gente tem que aprender a dar vazão ao próprio gosto. Essa coisa de falar que gosto não conta nos estudos literários, conta, e muito, eu penso que é o primeiro. Muito. Para o meu gosto, não me agradou. É um livro que eu já li 2 ou 3 vezes, mas eu não gosto, não é de jeito nenhum. Sobretudo da primeira parte, que eu acho uma chatice aquilo. Mas na segunda parte, quando ele coloca as observações que ele faz do ponto de vista humano, ou seja, ele humaniza aquela descrição geológica que ele faz do sertão, que ele está visitando. Eu penso que todo mundo que está escutando conhece a história do livro, não é? Sumiu o nome dele. Gente, sumiu o nome do autor. Pois é, eu ia falar isso. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, obrigado. O Euclides da Cunha, digamos assim, humaniza a descrição do sertão que ele faz. Ele vai lá por encomenda, né? Ele vai para fazer uma cobertura jornalística do que está acontecendo em Canudos, não é? E acaba por desenvolver um livro que faz uma espécie de elegia, não é? Do humano naquele lugar, né? Da humanidade no meio daquela secura. Então, para responder a Márcia, é um livro que exemplifica muito bem esse encontro, né, de 2 áreas aparentemente díspares, como se fossem óleo e água, não são, né? E repetindo, assim, para concluir, para não falar demais, na estética da recepção, então, para concluir o raciocínio, o leitor é colocado como centro de todo o processo, né? Se não há o leitor, não há literatura, não há sentido na literatura, porque a literatura, no sentido mais amplo que o termo tem, ela existe porque ela vai ser lida. Então, sem o leitor, ela não tem existência, não é uma coisa que tem existência própria, né? Então, nesse sentido é que ela vai abarcar todas as formas de expressão. Repito, no sentido mais amplo do termo, todas as formas de expressão e expressão de qualquer área do conhecimento. Por isso é que eu dizia isso nas minhas aulas e continuo acreditando nisso, quem lida com literatura, no sentido estrito, tem a cachimônia, a pachorra, a ousadia, a empáfia de dizer que pode falar sobre qualquer assunto, não é bem assim, mas é porque a literatura lida com uma matéria que, de fato, vai estar misturada, utilizada, considerada, presente em qualquer área do conhecimento humano, que é a linguagem. Não é? Então, por isso é que aquele conceito que eu falei antes de literatura como sendo tudo aquilo que é escrito, ele procede, não é? Ele se sustenta, ele tem respaldo, não é? Por conta disso. Finalizando, eu diria que, de acordo com a estética da recepção, você tem o leitor primário ou o leitor ingênuo, você tem o leitor preparado, o leitor ingênuo é aquele que lê sem maiores consequências, né? Ou lê por circunstância, vamos dizer assim. É o leitor comum, né? Aquele que lê para se informar, enfim, aquele que não tem outra pretensão a não ser gastar o tempo lendo, né? Você tem o leitor preparado, ou crítico, depende da tradução, que é aquele que vai ter, digamos, um objetivo mais restrito a partir da leitura, né? Então, ou é aquele que vai analisar a construção das personagens no romance, ou numa peça de teatro ou num conto, ou aquele que vai analisar as imagens que são desenvolvidas através dos versos de um poeta, não é? Ou é aquele que vai tentar estabelecer parâmetros para aproximar a descrição que é feita de um determinado fenômeno àquilo que a biologia, a sociologia, a psicologia, a antropologia, a física quântica, a química, né, apresentam nos seus tratados sobre a vida humana também, né? Então, esse é o leitor preparado, é aquele que tem já consideravelmente um background consistente de leitura e que é capaz de ultrapassar a mera decodificação do texto que tem em mãos, né? E você tem o leitor implícito, que é um pouco mais difícil de perceber, mas é aquele leitor que o escritor tem na cabeça quando escreve, não é? Todo mundo que escreve, e aqui tem presente, eu tenho certeza, muita gente que escreve, pode ter certeza que mesmo que não tenha consciência, né, disso, quando está escrevendo, ele está pensando num determinado leitor, que em primeira instância é ele mesmo, né? A gente escreve primeiro para si mesmo, porque a gente está lendo o que está escrevendo,
Né? Então, a gente escreve para se auto-justificar, para se auto-comprazer. Né? E, imediatamente após esse processo inconsciente, esse escritor ele tem em mente um leitor, aquele leitor que vai bater o olho naquilo que ele escreveu e que vai perceber exatamente aquilo que eu, como autor, estou percebendo, estou querendo dizer. Né? Daí aquela atitude um tanto equivocada, eu vou usar equivocada por ser um adjetivo um pouco mais leve, né? Um tanto equivocada de achar que, ou de pensar, de considerar que todo texto literário tem um sentido. Né? Então, a gente estuda a poesia para poder ver o que o autor quer dizer com aquilo. De fato é. Né? De fato é, porque eu estou levando em consideração que o leitor é o autor, o poeta, no caso do Drummond, por exemplo, né? O Drummond é leitor de si mesmo, em primeira instância. Então, aquilo que a gente lê, de fato, é a expressão de alguma coisa que ele pensa. Daí a gente pode deduzir que ele quis dizer alguma coisa com aquilo. O que ele quis dizer? Não sei. De fato, eu não sei. Né? Não é lendo os textos deles que eu vou descobrir. E eu não vou ler os textos deles para descobrir isso. Porque se eu fizer isso, eu não estou lendo os textos deles. Eu estou só atravessando para ir para um outro lugar, que de fato não existe, é o outro lado do arco-íris. Né? Posso ilustrar também um exemplo disso, talvez uma outra perspectiva, mas um exemplo disso, um poema que é A Procura de Poesia, do próprio Drummond, né? Em que ele descreve, ao longo daqueles inúmeros versos, todo o que é preciso fazer para se escrever uma poesia. Né? E ele vai falar, não faça isso, não faça aquilo, faça versos assim, não faça versos assados. De fato, o poema é toda uma negação, ele é feito todo em negativas, né? Do que não é possível fazer para fazer poesia. Quando você lê aquele poema, né? Depois de ter lido boa parte, se não toda a obra do Drummond, quem conseguiu ler toda a obra, não é? Você vai perceber que naquele poema ele diz para não fazer aquilo que ele exatamente faz nos poemas dele. Né? Então, essa história de achar que o poema tem um sentido e que o poema diz aquilo que o autor quis dizer, pode ser uma falácia. Né? Por quê? Porque ele tem, para remeter à ideia que eu vinha desenvolvendo, e já vou concluir, para remeter àquela ideia de que ele tem um leitor que está entendendo o que ele está falando. Não é um leitor que vai saber o que ele quer dizer. É diferente. Um leitor que está entendendo o que o poeta está dizendo e um leitor que está atrás daquilo que o poeta quis dizer. São duas circunstâncias diferentes. Eu penso que a mais rentável é a primeira, né? Que está acompanhando o autor. Nesse sentido, eu faço aqui o solene anúncio. A Escola de Constança, todos os textos sobre a Escola de Constança vão ter que ser reescritos depois dessa tarde, porque eu acabo de cunhar e de fundar o conceito de leitor utilitário, né? Que é aquele que vai ler, né? E que, de fato, é um leitor que escapa da literatura enquanto obra de arte. Né? Não é que ele não valorize a literatura como obra de arte, mas ele escapa dela. Ele vai para um além, para um lugar que é outro, mas onde a literatura também pode estar. Né? Não necessariamente está, mas pode estar. Então, para responder a Márcia, está criado, então, o conceito para ela se encaixar e ela poder dormir tranquila hoje à noite. Você é uma leitora utilitária. Pronto. Mas eu acho que encaixado ter te inspirado a criar um novo instrumento literário, uma nova definição, e você entra na história a partir disso. Isso. A gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque pode provocar o outro a fazer coisas impensadas. Eu realmente acredito que, mesmo utilitário, toda leitura pode ser utilitária. Ele tem uma... É só a categoria do leitor utilitário que não existia. Mas a leitura utilitária sempre existe. Eu não estou inventando grande coisa. Já estava aí. A gente só faltava alguém provocar para enfiar a mão na barra e tá. Pronto. O novo tipo de leitor, utilitário. E você, da exceção, agora vai ter que... Não, e a Denise não apareceu. Mas, olha, então, fico muito feliz, porque assim, eu faço da leitura realmente isso, uma tentativa de utilizar a leitura para o meu dia a dia, e a partir da leitura eu vou construindo o meu modo de vida, né? Eu sou uma pessoa que tem base religiosa, criada numa igreja protestante,
E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, no fato de ter morado em Itabira quando eu era pequena, e por isso o Drummond tem uma importância tão grande. A leitura sempre teve isso, assim, eu sempre procurei nas leituras e viver em Itabira, que é uma cidade extremamente religiosa, com uma cultura católica muito forte, né? E eu fazia parte de um grupo minoritário lá naquela época, o grupo dos evangélicos. É interessante fazer então, sempre foi muito importante para mim encontrar em Itabira um outro significado de vida que não fosse aquele que eu me sentia, de certa forma, excluída ou minoria, né? Por conta das questões religiosas, que quando a gente é criança são ainda mais fortes, né? Dominam mais o universo da gente, que ainda não cabe tanta coisa. E assim fui crescendo muito com essa intenção de encontrar, através das leituras, respostas também para as coisas que se avizinhavam na minha vida, né? As coisas que eu desejava responder para mim mesma. E escolher a carreira de cientista também tem a ver, né, como você pensa que vai encontrar algumas respostas para problemas do mundo, né? Ou para problemas que são próximos de você. Então, a leitura tem esse poder mágico na minha cabeça. Portanto, eu sou uma pessoa que não leio coisa só ao mesmo tempo, do início ao fim. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Talvez isso faça parte do meu imaginário ou da minha mente, um tanto quanto exagerada, assim, ou conturbada. Eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes coisas diferentes. Tá, vou repetir. É porque a Denise mandou uma mensagem aqui, talvez por isso. Ela está dizendo que ela não está conseguindo. Ela avisou aí no grupo que a gente tem. Mas, voltando à minha fala, a leitura para mim sempre teve esse interesse de encontrar algumas respostas para as coisas que me incomodavam, né? Então, eu fiz da leitura muito isso. Escolher a carreira acadêmica, a carreira científica também. E também tenho uma trajetória na gestão, né, de instituições de ensino. E aí eu fui aprendendo a ler coisas muito diversas. Então, eu sou um tipo de pessoa que não leio um tipo de coisa só. Eu gosto de... Tanto que eu sou graduada em biologia, sou mestre em epidemiologia, sou doutora em administração, trabalhei na carreira científica, na carreira docente, na gestão. Então, eu faço essas leituras, eu tento fazer com que as minhas leituras me apoiem naquilo que eu preciso desenvolver naquele treinamento. Aí, entrou. Aí sim! Consegui! Denise agora está ao vivo. Sim. Boa tarde, Denise. Boa tarde boa tarde. Obrigada. Então, você agora está com a palavra, professora, mestre Denise. Vamos cortar sua fala, Márcia? Não. Vamos dar vez. Não, continua falando. Pode terminar, Márcia. Eu entro na sequência. Por favor. O que eu queria dizer, talvez a Denise, mas ela pode ter escutado isso, é só porque eu sou um tipo de leitora que não tenho uma escolha literária, né? Assim, eu acho que é importante falar isso, porque a Denise vai falar das escolhas literárias dela, com certeza, porque ela falou com a gente ali. E tanto que envolve literatura dos mais jovens, o que é lindo. Então, eu sou uma pessoa que, ao contrário disso, uso da literatura para fazer ou preencher um espaço que eu preciso resolver em determinado momento. Você também é multiversa. Então, coisas diferentes, ao mesmo tempo. É legal que a gente pode ouvir a Denise falando da experiência dela, que é diferente da minha. Bom, desculpa, eu só consegui entrar agora, né? Então, acho que a Nilce já fez a apresentação. Não sei se já fizeste, Nilce? Já. Tá, ok. Então, com referência à leitura, eu, desde que comecei a ler efetivamente, eu sempre me encantei muito pela leitura, pelas palavras, e sempre li de tudo. Então, realmente, assim, ó, claro, eu sempre brinco, porque como professora, eu digo que eu sou romântica, gosto de romances, tenho esse viés, mas eu sempre li muitas revistas, livros, das mais variadas, como é que eu vou dizer assim, temáticas.
não é? Então, me interesso por muitas coisas, gosto de aprender. Uma das coisas que eu mais gosto é aprender. Então, quando algo me instiga que eu não sei, o meu aprendizado, ele se faz por meio do livro. Eu posso assistir uma palestra, eu posso alguém comentar comigo, mas a minha apreensão mesmo daquilo é por meio dos livros. Tudo bem. E conta a sua experiência com a antologia que você comentou. Ah, certo. Então, o meu viés para escrita, enquanto escritora, é poesias, não é? E aí, quando teve o desafio para participar da obra do Embracing, né? Eu então disse, puxa, com conto ou crônica, mas eu não me via assim escritora de conto ou crônica. Eu trabalho com isso, sei a estrutura de um texto, faço com os meus alunos. Mas aí eu digo, puxa, mas não é justamente do meu meio literário, não é, né, do meu trabalho isso? Então, como estavam acontecendo algumas coisas na escola, eu digo, não, é isso que eu vou aproveitar, vou colocar, inclusive, pedir permissão para os meus alunos para colocar o nome deles, não o sobrenome, mas o nome. Eles estavam participando, só que, claro, o final foi um desfecho diferente, né? Então, eu digo, olha, é possível, claro, eu sempre digo para eles, né? Não só eles participam, mas eu também. Agora eu já me encorajei com a obra para fazer outras escritas também, além da poesia. Isso. A Márcia estava falando de como que ela, do processo de formação, a Denise também falou um pouco. Eu me lembrei de uma passagem da minha história, que não tem nada de interessante, mas acho que vem a calhar aqui. Com 12 anos, 10, 12 anos, eu comecei a praticar natação e pegava, naquela altura, 2 ônibus para poder sair de casa, que eu morava ali. A Denise não vai saber onde, mas enfim, no Coração Carístico, perto da PUC, e ia nadar no Minas Tênis Clube, lá no Santo Antônio. Para a Denise ter uma ideia, eu atravessava a cidade, né? Então eu tinha que pegar 2 ônibus, um lá perto de cá, andava a pé, chegava na Avenida Amazonas, que foi inventada pelo Juscelino Kubitschek em 54, né? Ia até lá e de lá pegava outro ônibus até o centro. Pegava o ônibus até o centro, e no centro, ali atrás da Igreja de São José, na Casa dos Padres, ali na Rua Tupi, pegava o ônibus que ia para o Minas. Nadei no Minas, depois no Mackenzie e tudo. Bom, com poucos dias, poucas semanas, enfim, dessa trajetória, era sempre no mesmo horário, os mesmos motoristas, o mesmo itinerário. Eu já não tinha mais o que olhar para a janela, eu comecei a pegar os livros que minha mãe tinha na estante. Porque a mamãe foi professora primária e tinha livros que ela usava, livros que ela comprou, enfim. E ela tinha assinatura daquela revista, que eu acho que ainda existe, mas não é mais a mesma coisa, a revista Seleções, Writers ou Readers, né? Sim, conheço. Quem era assinante daquela revista, no final do ano, eles publicavam em volumes assim, grandes, 14 por 21, com umas 500 páginas, 600 páginas, para fazer formar a sua biblioteca, porque essa ideia de biblioteca como um depósito de livros, né, já é muito antiga. E ela, então, eles davam um livro daqueles por ano para os assinantes. E naqueles livros vinham os romances, os chamados romances, os clássicos universais da literatura, em versão condensada. Então, eu comecei, o primeiro livro que eu li, que eu tenho notícias, se a minha fantasia não me trai, o primeiro livro que eu li foi A Carne, de Júlio Ribeiro, que é um livro naturalista, que foi proibido durante muito tempo no Brasil, as moças não podiam ler, não é? Que era considerado pornográfico, que contava a história, o desfecho triste e trágico de uma mulher que sofria de uma doença que se chama furor uterino. Eu chamo de furor uterino, porque ela não podia ver um homem que ela ficava completamente enlouquecida. Enfim, quem leu Júlio Ribeiro e leu A Carne sabe do que eu estou falando. O interessante disso, para mim, é que o livro estava no alto da estante, portanto eu não podia pegar, era proibido para mim também. E quando eu peguei escondido da minha mãe, eu me deparei com um livro cuja capa era uma almofada de adamascado, com grelôs dourados, uma almofada muito bonita, com um bife em cima. Um bife, como se fosse um pedaço de filé mignon em cima de uma almofada. Literalmente a carne. É a carne, não é? Uhum. Então, isso, depois, quando eu fiz um doutoramento, um dos
e das disciplinas do doutorado, eu escrevi uma monografia discutindo a relação do título da obra com a obra, né? E eu usei isso como exemplo, que é uma coisa absolutamente absurda, né? Um livro, como o livro do Júlio Ribeiro, ter como capa um bife, né? Mas, enfim, foi, digamos, o primeiro livro. E aí eu li todos os clássicos da literatura, do Charles Dickens, do Tolstói, do Dostoiévski, os italianos, alguns espanhóis, brasileiros, tudo em versão condensada. Então, você imagina ler um livro que eu acabei de reler agora, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que são quase 900 páginas, dependendo. Sim. Eu li uma versão com 200 páginas só. Né? Flaubert, eu li também Madame Bovary, eu me lembro de ter lido, assim, com um pouco mais de 80 páginas, ou seja, essa editora dessa revista cometeu, durante muitos anos, um verdadeiro genocídio literário, né? Um literaticídio, não é? Já que todo mundo gosta, muita gente gosta de inventar palavra, cometeu durante muito tempo um literaticídio, né? Condensando obras que são absoluta e irrecorrivelmente incondensáveis. Né? É impossível você fazer isso, uma coisa dessa. Ainda ontem, com a Glória, que deve estar escutando, pelo menos ela aparece aqui, que ela entrou, que foi minha colega de universidade e a minha amiga, a gente estava comentando sobre isso, conversando sobre coisas, ela contou o caso de uma menina que foi fazer um trabalho de monografia, de final de curso, sobre uma edição de um determinado conjunto de poemas, né? E o livro que ela utilizou para poder analisar as traduções vinha lá, versão integral. Não é? E, na verdade, era uma seleção que o autor que traduziu esses livros fez. Então, a Reader's Digest fazia isso com esses livros e a gente consumia. Então, eu posso dizer, grosso modo, né, em conversa de botequim, que eu li todos os grandes clássicos. De fato, do ponto de vista mecânico, eu li. Né? Agora, depois é que eu fui, de fato, ler com letra maiúscula, né? E aí, assim, eu não tinha essa, digamos, esse viés ou esse instinto de leitor. Isso foi uma coisa que foi sendo formada ao longo dos anos. Eu não tive, digamos, eu fui picado pela mosca azul, mas a mosquinha azul que me picou, ela só fazia efeito antes de dormir. É uma coisa que eu faço já há décadas, é ler antes de dormir. Raras são as noites que eu vou dormir sem ler pelo menos 1 ou 2 páginas de qualquer coisa. Como diz a Márcia, a leitura de cabeceira ali é variada. Eu leio desde Carregour-Lagrange até a poesia para mim, de triste memória, Adélia Prado. Eu não gosto da mulher, eu gosto de algumas coisas que ela escreve, mas dela eu não gosto, mas também não vem ao caso isso agora. Enfim, o meu processo de formação foi feito por acidente. Eu comecei a ler para matar o tempo, porque eu não tinha mais saco de ficar olhando para a janela e nem ficar babando na janela, porque eu dormia e babava, acordava todo babado no ponto do ônibus, né? Porque dormia. Então, eu comecei a ler para matar o tempo. Foi uma coisa utilitária, Márcia. Olha aí o leitor utilitário. A literatura também tem essa. Foi ótima essa, Márcia. Quem não sabe, a Márcia, no começo, estava com dificuldade de se colocar numa categoria de leitor, eu então inventei a categoria de leitor utilitário, né? Mas depois, quem quiser explicação, me pergunte, que eu não vou repetir tudo. Mas, enfim, a formação acidental, né, social, e, digamos assim, para matar o tempo, foi sempre assim, eu só fui aprender a ler, digamos, de uma maneira mais sistemática, não é? No ensino superior, e, sobretudo, na qualificação, no mestrado e no doutorado. Porque, até então, além de não estudar, que eu nunca estudei, eu sempre prestei atenção em aulas e sempre tomei notas. E sempre perguntei o que eu não sabia. Eu era muito atrevida, eu perguntava o que eu não sabia. Se o professor respondia bem, se não respondia bem. Né? E nas provas fazia a mesma coisa. Se o professor perguntava uma coisa e eu não sabia responder, pelo menos na graduação eu fazia isso, eu começava a resposta dizendo que eu não sabia responder aquilo. Mas pode ser que seja isso, e aí eu escrevi um monte de coisa. Eu nunca deixei de ganhar pelo menos metade dos pontos por fazer isso. E a leitura era assim, a professora, já no primário, mandava ler os livros, eu lia. Eu também relatei isso mais cedo hoje. Eu lia, né? Quer dizer, eu decodificava aquele texto para responder a provinha de leitura que elas faziam, né? Dona Mauriceia, Dona Maria de Lourdes Trigueiro Nassar, Dona Maria José Dutra, Dona Iraci, que foram professoras de literatura e de leitura na minha vida, das que eu me lembro, né?
Agora, a partir da graduação e depois do mestrado e do doutorado, não. Eu comecei a estudar, eu ainda mantive o mesmo aplome de menino bem mandado, mas comecei a ler mais sistematicamente. Os professores diziam, por exemplo, vocês vão ler lá o Afrânio Coutinho, no volume 4, da página 67 à página 128. Eu pegava o volume 4 da Afrânio Coutinho e lia da página 67 à página 128. Eu não lia 66 nem a 129. E não lia nenhum outro volume. Eu lia aquilo que o professor mandava ler, não é? E pronto. E depois, aí, com o tempo, trabalhando, etc., e ao longo desse tempo mesmo, eu fui desenvolvendo, digamos, essa persona de leitor, né? Então, de novo, por osso de ofício, né? Ou seja, uma coisa que começou para matar o tempo, completamente circunstancial e utilitária, passou por um estágio de obrigatoriedade para responder uma demanda externa que não era minha, né? E pulou, digamos assim, para a matéria de trabalho, ou seja, eu fui trabalhar com aquilo que eu não fazia por gosto nem por prazer, que eu fazia para matar tempo, né? Que é uma coisa que a gente que dá aula, sobretudo de literatura, e sobretudo no ensino superior, né? No ensino médio, na educação básica, a perspectiva é um pouco mais diferente, porque não há, digamos, a separação das disciplinas, né? A literatura vem sempre atrelada com a língua portuguesa. Então, o trabalho vai... que eu penso que está certo, eu penso que tinha que ser só isso, inclusive no superior, mas isso é uma outra discussão. Essa coisa de separar a língua portuguesa de um lado e a literatura do outro está errado. Devia ser como nos Estados Unidos. Eu não gosto dos Estados Unidos para muita coisa, mas disso eu gosto, né? Como eles fazem, eles têm na universidade, ou no colégio, no high school, eles estudam língua inglesa. Eles estudam inglês. E aí, no inglês, eles estão estudando a língua inglesa e a literatura. Eles têm um montinho aqui, outro montinho ali. Vamos agora para o lado da literatura. Não, eles estão estudando a língua na literatura e vice-versa, né? Mas isso é uma outra discussão. Enfim, era só para ilustrar um pouco o que a Márcia e a Denise disseram, que acabou escapando na abertura que eu fiz, né? Dessa história da formação do leitor. Quer dizer, eu acabei trabalhando e me realizando profissionalmente e como indivíduo, né, numa atividade que começou para mim por circunstância, né, digamos, para matar o tempo. Uma circunstância, uma coisa que não tinha outra finalidade a matar o tempo, mas que sempre me deu muito prazer, né? É uma coisa que eu gosto. E leio, como a Márcia também mencionou en passant, sobretudo quando leio poesia, eu gosto de ler poesia em voz alta. Aliás, já me disseram, e eu já repeti isso, né? Poesia é um texto que é feito para ler em voz alta, né? O som da palavra, não só aquele som que a gente intui quando a gente lê para si mesmo, mas o som da prolação, o ritmo com que você lê, não é? A entonação que você dá. Você pode um poema trágico, se você dá uma entonação que vai transpirar um pouco de ironia, o texto ganha outro colorido, não é? Se você Sem sombra de dúvida. Não é? Como você pode transformar uma coisa, dá para os dois lados, né? Por exemplo, eu digo que não há coisa mais chata, mais enfadonha e mais enjoativa do que ler os Lusíadas de Camões, não é? De cabo a rabo, sobretudo. São 1.100 versos, não é? Que vão na mesma toada, de 8 em 8, com o mesmo esquema de rima, com o mesmo ritmo, com a mesma musicalidade. É uma chatice. É uma chatice completa e acabada. No entanto, quando você lê aquilo em voz alta e quebra um pouco a estrutura do verso e tenta dar, na leitura, uma estruturação prosaica ao que ele está falando, e aí você percebe o que ele está dizendo, não o que ele está escrevendo ou falando, o que ele está dizendo com aqueles versos, aquilo se transforma num orgasmo literário, não é? Mas que é uma chatice. É como Guimarães Rosa. É como Guimarães Rosa. Ler Guimarães Rosa do nonada até o ponto final, lá, sobretudo da primeira vez. Eu estou falando por mim, não estou falando que isso é regra, não estou falando para mim. É outra chatice. É outra chatice. Mas é de uma beleza que não encontra palavras, nem no vocabulário do próprio Guimarães Rosa, não encontra palavras para dizer a beleza que aquilo é, que aquilo representa, que aquilo expõe, não é? Enfim, vai de cada um também, cada doido com sua mania, né? Ô, Furro, inclusive, agora quando nós fizemos os vídeos para a Embracim, né, pelo Instituto, eu escolhi Juca Pirama. Justamente porque nas aulas de literatura, quando eu trabalho,
eu gosto, aprendi também nas leituras, pelo ritmo. Conforme você vai lendo, né, as estrofes, ali pela metrificação, você tem o som do tambor. Então, para ilustrar nas aulas, eu também, quem é aluno, que eu já vi que tem uns aqui, eu faço isso. Então, eu vou no quadro, bato no quadro para ter o ritmo, né? Para saber que são os tambores lá dos indígenas. Então, é isso. Eu acho que isso dá sentido. Por isso a entonação, por isso, na hora de ler, não é uma leitura linear, assim, que você faz. Isso fica sem graça para qualquer texto. Mas quando você imposta a voz, quando você faz aquilo com preciosidade, claro, é muito mais rico, não é? Na graduação, a cena atrás da entonação. Você constrói através da entonação. Isso. Assim como também. Eu me lembro que eu tinha 13, 12, 13 anos, eu estava na crônica que chamava O Sol. E eu lendo, estava frio. E eu estava lendo O Sol. A minha velha chegou, eu já estava suando. Eu estava todo transpirando. Está passando mal? Eu falei, não, acho que é por causa desse livro, que é O Sol. O cara está com tanto calor que eu também estou morrendo de calor. É isso. Forma uma leitura pequena, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Na graduação, você conseguir construir é o que a música faz no filme. A música transforma a cena e dá uma entonação com a música. São as entonações. Não é? É outro elemento narrativo. Nas aulas de graduação de literatura portuguesa, quando eu tinha que falar do Camões, durante muitos semestres, eu comecei, obviamente, eu falando, porque eu tenho muita dificuldade para falar, então eu fazia aquilo para poder treinar, não é? Mas depois, durante muito tempo, por preguiça, não tenho vergonha nenhuma de confessar. Aliás, Denise, estão te elogiando aqui, entrou um elogio para você. A Denise é uma excelente profissional, professora incrível. Agradeço imensamente seus ensinamentos. Pedro Viana, 09. Que amado. Obrigada, Pedro. Foi meu aluno, inclusive de oratória. Foi meu aluno, inclusive de oratória. Meu acadêmico da Academia de Oratória. Que legal. Mas aí, durante um período, vencido esse de falar feito pau na chuva, eu comecei a inverter. No início do semestre, eu mandava os alunos formarem grupos, que geralmente as turmas eram grandes, a disciplina era obrigatória, então tinha 35, 50, 60 alunos. Eu fazia eles se organizarem em 10 grupos e sorteava os cantos dos Lusíadas. E falava com eles, olha, vocês têm 2 meses para preparar uma apresentação desse canto. Eu não quero análise, porque vocês não têm condição de analisar esse texto. Eu não quero interpretação, porque vocês vão dizer que é difícil e não vão conseguir fazer. Eu quero uma apresentação. Eu quero que vocês me contem o que foi que vocês leram nesse conto. Não me interessa como vocês vão fazer isso. Que instrumentos, que meios vocês vão utilizar. Eu vou tirar uma semana para vocês apresentarem os 10 contos. Metade da avaliação vai nisso. E pronto, dava o resto do curso. Aquela semana, teve um semestre, sobretudo um semestre, que eu me diverti muito, que apareceu de tudo. Apareceu telejornal, apareceu esquete de teatro, apareceu curta-metragem. Houve um aluno, Rafael Tibo, que musicou o canto quinto. Ele compôs uma música e cantou. Não ficou lá grande coisa, porque o negócio é muito grande, não cabia na música, ficou meio chato. Mas, enfim, agora o que eu mais me diverti foi, numa das apresentações, um grupo só de meninas, que pegou, se não me engano, é no canto 9 ou no canto 10, que tem o episódio da Ilha das Flores, não é? Que quando eu entro na sala, era a apresentação delas, era a última apresentação, havia um cenário montado todo em jornal. Era uma tenda árabe, eu não sei o que aquela tenda árabe estava fazendo no canto, nos Lusíadas. Mas, enfim, estava lá uma tenda árabe, com uma mesinha de canto, com uma toalha de linho branca, um cálice de estanho, um cacho de uvas, um pão francês e 2 bombons. E uma garrafa de vinho, do vinho Almaden. Mas isso tem mais de 30 anos, o vinho Almaden ainda era consumível. Hoje eu não sei como é que está. A última vez que eu tomei, eu achei horroroso. Mas, enfim. E quando eu entrei, estavam todas elas vestidas de grega, com jornal, aquela roupinha de grega, de jornal, né? E tinha uma capa de jornal que eu tive que usar.
E eu me sentei naquela mesinha do lado, porque eu era o Vasco da Gama. Eu queria ser acreditado pelas ninfas, né? E elas fizeram o canto dessa. Obviamente, não fizeram, como se diz em francês, o grand complet, porque é um episódio absolutamente erótico e elas não tinham, digamos, a falta de vergonha na cara de fazer na lata o que estava escrito no canto. Mas recriaram o clima e fizeram toda a apresentação. Eu me diverti, assim, horrores. Teve um outro que a menina fez, um teatro de marionetes, que era também com canto quinto, onde tem os gigantes da Massor. Então, tinha o teatro de marionetes, mas elas não fizeram aquelas marionetes clássicas, em que o cara que segura a marionete está escondido, não. Elas fizeram de propósito com elas aparecendo. E eram só meninas também. Então ficou muito engraçado, porque você via que era com palitinho de churrasquinho, aqueles de bambu, com figurinhas de papel. Era muito... Eu ri tanto que a cadeira caiu para trás, eu quase quebrei a cabeça. Enfim, eu já me diverti com essas coisas, né? E eu penso que, como a Denise disse, são recursos que a gente pode usar, se a gente é professor, né, de literatura, sobretudo, são recursos que a gente pode usar exatamente para poder tentar seduzir o sujeito, para perceber, para ele ver que o texto não é aquela chatice daqueles 8 versos rimados daquele jeito, com aquele mesmo número de sílabas, com aquele... Não, é muito mais do que aquilo, não é? Que é o que faltou, digamos, na minha formação. Sem dúvida. Né? As professoras, repito, as professoras mandavam a gente ler para fazer uma prova. Então, eu tenho um colega que hoje é meu amigo, foi meu aluno em Santa Maria e progrediu para titular agora. Há 2 semanas, eu estive na banca dele, e que ele, uma vez muito irritado, a gente se fala semanalmente, ele muito irritado porque os alunos não estavam, era uma turma muito difícil, não liam o que ele mandava, era literatura portuguesa do século XIX, e não liam, e ele tinha mandado ler o Primo Basílio, e não liam, e ele queria falar, e enfim, aí ele resolveu, num momento de raiva, ele chegou na sala de aula naquela semana e resolveu, vou dar uma prova, todo mundo tira uma folha de papel, bota o nome em cima e copia a pergunta. No romance O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, num determinado momento, Luísa está conversando com Jorge, seu marido, na sala de visitas da casa em que eles moravam em Lisboa. Jorge está sentado numa poltrona. Atrás dessa poltrona há um quadro. O que é que está pintado nesse quadro? Era a primeira pergunta. Olha, e a segunda pergunta era, no mesmo romance, há uma cena X assim, assado, no estofado que está no jardim de não sei aonde, há um protetor, um protetor de braço, aquelas coisas de bracinho que você bota no braço do estofado para não... você botar o braço para não sujar, não sabe? Qual é a figura que está pintada nesse tecido que está no braço, não sei o quê. E os alunos ficaram olhando para ele, né? Vocês têm a aula toda para fazer, e saiu da sala, né? Ninguém respondeu nada, obviamente, porque num romance você vai guardar isso? Não vai, você vai prestar atenção em outras coisas. Mas ele fez exatamente para mostrar para os alunos que eu não estou aqui para poder mandar vocês lerem, para perguntar esse tipo de coisa. Isso não interessa, né? Agora, isso vem, evidentemente, os pobres dos alunos reclamaram, enfim, a história acabou enfiando. Mas isso ilustra, eu penso que ilustra muito bem, essa carência que eu penso, todos nós, sobretudo da minha geração para trás, ou para frente, melhor dizendo, né, começamos a sofrer. Porque, grosso modo, quem está na mesma faixa etária que eu passou pela mesma situação da professora mandar ler um livro para fazer uma prova de leitura na semana seguinte. Então, ela não tinha, a gente já não tinha em casa, por circunstâncias as mais diversas. Não é? A formação de leitura não é uma coisa que está na nossa cultura, infelizmente, né? Chegava na escola, a professora ainda obrigava você a ler e você tinha que engolir aquilo, quer dizer, você tinha que ler, senão você não fazia a prova. Se não fazia a prova, você não tinha os pontos, não passava de ano. Então era um inferno, né? Você acabava com isso criando inimizade com a porcaria da leitura. Eu não quero ler, porque se eu ler, eu vou ter que falar essas coisas, não é? Então você não tem... eu penso que devia ser assim. Então, entra, por exemplo, nisso aquela discussão. Mas a gente vai dar Machado de Assis para uma criança de 10 anos ler? Não sei. Dependendo das crianças, às vezes pode. Né? Se você é uma criança como a Enil, uma outra amiga minha, que teve um pai que lia muito, o pai lia muito, e passava, depois que ele passava o livro para os filhos lerem. E depois que os filhos
estavam a ler aquele livro, todo o café da manhã, eles tomavam café da manhã juntos, que é outra coisa que não se faz mais, já há décadas, né? Tomavam café da manhã juntos, ele perguntava, em que ponto da história você chegou? Aonde você está no livro? O que você está achando? O que é isso? A Amy conta, na tese de doutorado dela, na apresentação da tese, ela fala isso, que ela fez isso durante anos, 10, 15 anos. Quando chegou nos 15 anos, o pai perguntou o que ela queria de aniversário para os 15 anos. Uma viagem, um baile, ela falou assim, não, eu quero as obras completas do Machado de Assis. E começou a ler as obras do Machado de Assis e toda manhã conversava com o pai sobre os romances do Machado de Assis. Só não conversou com o pai sobre o Dom Casmurro, porque o pai morreu antes dela conversar com ele sobre o Dom Casmurro. Então, ela intestou que o doutorado dela tinha que ser sobre o Dom Casmurro. Então, ela leu todas as edições disponíveis de Dom Casmurro que o mercado brasileiro oferecia. Ela leu. Eu contei até 42. Depois eu parei de contar. Porque... Então, se há uma pessoa na face da Terra que conhece Dom Casmurro, do Machado de Assis, é Eni de Paiva Celidônio, professora de literatura portuguesa da Universidade Federal Sadomasoquista, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Né? E não falo mais, porque daqui a pouco vocês vão desligar o telefone. Oh, mas sabes que a Nilce fala ali sobre a música. É muito importante também. Eu acho que quanto mais a gente conhece a obra, mais a gente pode explorá-la, né? Também, por exemplo, quando trabalho com a literatura, eu trouxe, por exemplo, a Diáspora, que é dos tribalistas, que tem versos do Castro Alves, né? Que é da terceira geração romântica. Tem também de Sousa Andrade. Então, quando eu vejo isso, eu digo, olha, a música, ela traz isso, ela traz como algo novo, como se fosse uma criação deles, no entanto... Eu não sei, tem versos de Sousandra, de Castro Alves nessa música, tribalista? Claro, tem o Guesa do Sousa Andrade. E tem Vozes da África do Castro Alves. Olha. Quando fala acamou a tormenta, pereceram os que... Tem uma parte ali que eles falam, é muito bonita. Justamente, e aí eu trabalho tanto na parte da língua portuguesa, da gramática, da escrita, na questão... o romantismo e traz os seus versos e a música da diáspora, das tribalistas. Então, há que se buscar, como eu digo, onde é que isso está inserido, onde é que isso está posto? Somente no livro? Não, ela está na música. Mas você pode cantar a música e jamais perceber que conhece o autor, não estuda, né? Você não percebe que tem ali, que não foi uma criação dos tribalistas, né? Então, e aí é mencionado, inclusive, isso, né? Eles dão os créditos, tudo certinho. É uma criação deles que eles recorrem ao acervo cultural que já está consagrado, já está canonizado, e para poder, digamos, revisitar, fazer uma releitura. Claro, né? claro. Criar... Amor, I Love You é outro exemplo. O Amor, I Love You também tem um trecho da carta do Primo Basílio. Olha. Que lindo, quando ele recita, né? Quando ele recita, eu digo, meu Deus, eu fico apaixonada. Então, eu digo, a literatura está ali, a gente canta isso, a gente, né? Ele recita. Então, acho isso maravilhoso. Eu estou pensando outro que também... O Renato Russo, Oi? com o trecho da Carta de São Paulo e o soneto do Camões. Não é? Também. Aquela que eu postei no grupo, Denise, sobre a música do Milton Nascimento, que é a vida dele, que fala dos marinheiros, como eles eram tratados, e que ninguém presta atenção à música que a Elis Regina cantava. E quando fomos analisar, é uma coisa incrível. A música. É verdade, bem verdade. Toda uma história real. Né? Agora, eu de qualquer coisa sobre Maria. É disso que você está falando? Não. No Maria conta a história da mãe que o criou, porque ele é filho de criação. Ele teve mãe, óbvio, mas ele foi dado para ser criado, e diz que Maria é a história dessa mãe dele, que o criou. Eu não sabia disso. Pois é, mas ele fala sobre como como é Rio Negreiro, como é que não tem estátua, não tem escultura. Que música é essa? Você não sabe. Agora, uma coisa interessante, eu sempre fui obrigada a ler. Em casa, todo mundo era obrigado a ler. Obrigada a ler. E, assim, é de 8 anos, entendeu? Você era obrigada a ler e falar o que você tinha lido e contar a história do livro, o que você entendeu com o livro. Eu vibrava tanto com as histórias. Outra situação interessante,
porque nosso sobrenome é Monteiro. Então, a gente lia Monteiro Lobato, S. de Queiroz, isso tudo era assim, era tão dentro da nossa vida, que um dia meu irmão perguntou, pai, onde que é a casa do Monteiro Lobato? Os autores eram assim, nossos amigos, sabe como? Era assim, muito, muito, muito com a gente. Eu li Música ao Longe, do Érico Veríssimo, eu tinha uns 10 anos. E eu estava dormindo, a gente dormia muito cedo também. E sempre subia uma pessoa assoviando. Então, eu ficava pensando no livro Música ao Longe. Agora, eu nunca levantei para olhar pela janela para não me decepcionar. Então, eu ficava com a música ao longe, que era um assovio, com a música do Érico Veríssimo. Então, eu criei uma outra história com aquele assovio. E era assim, o máximo para mim. O dia que não assoviava e que eu não escutava, aquilo para mim era um castigo, você entendeu? Eu tinha que escutar. Antes de dormir, eu tinha que escutar aquele cara. Eu não sei se era cara, se era mulher, se era homem, se era pequeno, não sei nada, eu nunca vi quem que era, né? Então, é muito interessante, eu acho. Quando eu cheguei em Santa Maria, quando eu passei no concurso de Santa Maria, que eu veio a chamada para tomar posse, eu li uma coisa que eu não tinha lido, que é O Tempo e o Vento, de cabo a rabo. Né? Eu tinha lido algumas das novelas, Ana Terra, Pedro Missioneiro, enfim, um certo Capitão Rodrigo, mas o livro, os 7 volumes, eu nunca tinha lido. Eu falei, bom, eu tenho que ler, pelo menos para, se alguém perguntar, eu falar que eu li tudo. Né? E gostei muito. Enfim, aí eu fiquei tão impressionado com uma verve do Érico Veríssimo, né? Porque eu digo que Érico Veríssimo não é escritor, ele é romancista, ele conta uma história, enfim... Acabei de citar a Eni. É porque eu citei ela e o marido dela entrou e eu estou falando com ele. Enfim, eu cheguei lá em Santa Maria e nas primeiras semanas fui sendo apresentado aos professores do curso de letras e tal, e na hora do intervalo, por volta de 9h30, entre 9h30 e 10 horas, alguns professores mais tradicionalistas tomavam chimarrão. E eu participava da roda de chimarrão com eles, que eu sempre gostei de chimarrão. E aí, numa dessas primeiras vezes, a gente conversando, eu falei, uma das coisas que eu quero fazer, assim que for possível, eu recém-chegado ao Rio Grande do Sul, é que alguém me leve até Santa Fé, que eu quero conhecer Santa Fé, que é a cidade em que se passa o romance. E todo mundo começou a rir muito, debochadamente. E havia uma professora de linguística, que era a mais debochada de todas, a Almeri, que depois a gente ficou muito amigo. A Almeri disse, não, você está ficando doido, Santa Fé não existe. Quando muito, existe Cruz Alta, que é a cidade natal do Érico Veríssimo, que ele toma como modelo para criar Santa Fé. Para poder dizer, disso que eu estou falando, da veracidade com que o Érico Veríssimo recriou aquele cenário, você tem a impressão que aquilo, de fato, existe. Né? Voltando lá atrás para a leitura utilitária, é uma das formas que você acaba encontrando, por vias tortas, de ter referências de lugares, de pessoas, de fatos, sobre os quais você não teria notícia de outra forma, né? Ou por falta de curiosidade, ou por falta de oportunidade. E, às vezes, lendo desse jeito, lendo uma obra literária, mesmo que por vias tortas aqui entre aspas, não é? Você acaba tendo essa referência, como essa, por exemplo, da tal da Santa Fé. Porque Santa Fé é tão concreta no romance, né, que, de fato, você eu não tive... Nunca me passou pela cabeça, àquela altura, que ele podia ter se baseado na cidade em que ele viveu, que é Cruz Alta, ou Júlio de Castilhos, que é uma cidade vizinha, como modelo para criar a cenografia do romance. Né? E foi o que fez. Mas eu caí na besteira, eu tinha que cair, não era batismo de fogo, ter que falar que visitava Santa Fé no meio de gaúcho tomando chimarrão, quer dizer, nada mais apropriado, não é? Parece que ninguém quer perguntar nada. Parece que ninguém está querendo saber de nada. Não fez essa conversa, não. A gente vai dormir frustrado porque ninguém quer saber mais nada. Eu, pelo menos, estou pensando em me matar, porque, como eu disse, é aquele negócio. Você faz a conferência e a plateia fica no silêncio absoluto. Se lembra? É um pouco isso. Como eu. Estou empolgada, que já passou da hora. Claro. Que a gente pulou uma hora. Uma hora e meia. E está tão gostosa a conversa. Mas tudo que é bom,
é bom, tem uma hora que acaba. Eu acho que tá de bom tamanho. Mas eu tô falando que está tão boa a conversa, daquela conversa que você acha que não acabou ainda, falta mais alguma coisa. Mês que vem, daqui 3 meses. Mês que vem, não. Daqui 3 meses faz outra. Com o escritor que for homenageado. O mês que vem vai ser falando sobre a poesia na literatura. Esse mês é Gonçalves Dias. Mês que vem tem outro. Setembro. Em novembro. Quem for poeta de novembro, a gente faz uma outra live para falar sobre ele. Ó, interessante. Gostei, gostei da pauta. Alguém vai ter que tomar posse em outubro, porque em outubro eu tenho que dar dia 6 no Consulado Geral do Brasil em Nova York, porque eu vou apresentar meu livro no dia 6 de outubro no Consulado. E no dia 2... Faz em novembro a live. Essa live aqui é filmada. É porque a Fox Brasil em Nova York normalmente filma. E no dia 12 eu fui convidada, e aí eu resolvi fazer um encontro de escritores brasileiros, escritores da língua portuguesa, mas só me estipularam que eu só posso levar 5 escritores. E agora não sei como é que vai ser, entendeu? Então, se é só o meu livro, eu vou fazer um encontro. E dessa forma, a gente, o Embraci, vai divulgando, que é o objetivo, né? que é o que ele quer cumprir, é divulgar a nossa literatura, a nossa língua portuguesa, né? Então, a gente fica mais ou menos cumprindo, fazendo esses eventos, esses projetos. Alguém quer falar mais coisa? Vamos terminando, então? Eu acho que já passou da hora, né? Pois é. Quero, então, vou puxar o carro. Já que me deram a palavra para começar, eu começo a terminar também. Agradecer a vocês 3, a paciência, a pachorra que me ouvi falar, e a quem está ouvindo também, que não quis se manifestar, infelizmente. Né? E de uma outra feita, a gente continua a conversa, tá bom? Tá bom, mas eu também quero agradecer a vocês 3 por terem aceitado e a todos que nos estão assistindo. Muito obrigada a todos vocês. E o Embraci, promovendo esses encontros, ele está cumprindo a obrigação, igual eu falei, de divulgar a cultura brasileira, os escritores, os professores, os doutores, a nossa rica literatura. Muito obrigada a todos vocês. Beijo grande. Eu agradeço igualmente pelo convite de participar. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria te ver, Denise. Já em outubro a gente se vê de novo. Ótimo. Minhas cachorras também agradecemos muito, viu, pela participação. Não comeram o filho. Não comeram. Como elas também falaram, né? Então eu preciso agradecer em nome delas também. Tá bom, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada por me incluir na literatura, professor. Já estou me sentindo incluída, uma leitora incluída agora. Mas não vai ser leitora utilitária do livro. Estou feliz. Estou feliz. Tchau. Vocês e quem nos assistiram. Muito obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau.